aí, um belo dia, eu vi o tarô de Tote no Instagram. Isso já era 2020. E aí, eu vi o tarô de Tote lá no Instagram e eu pensei, cara, que tarô lindo, né? Muito bonito. E eu comecei a olhar as cartas, me apaixonar por ele cada vez mais. E fiquei assim, gente, eu preciso desse baralho, só que ele é muito caro. E aí eu juntei grana um tempo e comprei esse tarô. Quando eu peguei ele, toda vez que eu compro um tarô novo, eu faço aquele jogo, né? Conversando com o deck. E aí eu falo assim, qual é a sua função na minha vida oracular? Quais são as melhores leituras para fazer com você e tal? E eu lembro que o jogo que saiu foi tipo assim, tinha uma morte lá no meio do jogo, Uhum. que foi assim, esqueça os outros baralhos, eles morreram para você. E morreram mesmo. Só que uma vez que você escolhe trabalhar com tarot de Tote, é um arrebatamento assim. Normalmente quem se dedica a ele tem uma história muito parecida com essa para contar. Você vai precisar mergulhar em Telemann. E foi através desse mergulho que eu encontrei Babylon, e dali a poucos meses eu encontrei os primeiros rituais para Babylon que eu participei, e foi ali que toda a mágica aconteceu, o clique, né? Que eu participei do primeiro ritual que eu participei, eu lembro que eu chorava horrores, porque eu entendi que ali eu tinha encontrado o que eu vinha buscando todo esse tempo. Então, de lá para cá, realmente é muito recente, mas foi uma coisa assim que eu mergulhei de cabeça de uma forma tão grande, tão intensa, que as coisas só foram acontecendo. E eu digo sempre, né? As pessoas falam assim, ai, dá para pedir, não sei o que lá, para Babylon e etc e tal. Eu falei, olha, dá. Mas o meu conselho para você é: peça que ela lhe dê o que for melhor para você, porque vai ser algo muito mais extravagante do que o que você está pedindo. Uhum. Né? E Quando essa, eu foi estudei, essa a minha experiência. quando eu estudei o Tote foi meu primeiro baralho de tarô. Mas isso porque eu tô dizendo, é umas coisas engraçadas dos anos 90. Tinha um cara chamado Swami Vet Vivarta. Ele era da turma do Osho, de Brasília. Ele era lindíssimo, esse homem. A única outra pessoa que eu conheci, se alguém nos ouviu e também estudou com o Vivarta, por favor, dê um alô. Mas a outra única pessoa que eu conheço que estudou com o Vivarta foi a Zoe de Camares, do Paraná. Ela também estudou com o Vivarta. E ele dava aula com o Totti. Eu tinha 15 anos de idade. E eu fui fazer aula com o Totti. E não tínhamos acesso a muita coisa no Brasil, tinha uns livros pirata traduzidos de um alemão chamado Gerd Ziegler e tudo mais, mas aquelas imagens, para mim, eram uma coisa louquíssima. E eu me lembro de ter aprendido, e hoje em dia sigo estudando o Totti como simbologia, não uso ele para leitura, que é engraçado, ele virou para mim um tarô referência, e eu não consigo mais encostar nele para ler. Mudou a minha vida nesse sentido, a minha relação com o baralho. E que a carta da força dele é lust, né? Luxúria. E é Babylon que está representada ali em cima do leão, não é isso? Me conta a tua relação com essa carta. Sim. Então, né, essa carta foi um dos motivos que me fez ir direto assim para Babylon. Então, eu não fui para Nuit, eu não fui para Isis, eu não fui para Perséfone, outras tantas deusas que aparecem ali nos livros do Crowley. Eu fui direto para ela, porque foi um desses impactos assim que eu tive, né? Quando a primeira vez que eu fui olhando as cartas e eu comprei aquele verde que é grandão, então tipo as cartas são imensas e dá para ver bem a arte, né? A arte fantástica da Frida Harris. Quando eu cheguei nessa carta que eu olhei assim, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? E aí eu fiquei impressionada com aquela imagem e fui pesquisar, né? Por que que não é força, né? Por que que ele mudou? Então ele muda a força, ele muda a justiça para ajustamento, ele muda a temperança para arte da alquimia. Aí eu fiquei assim, por que que ele fez isso? E aí eu comecei a investigar e tal, e achei de cara assim, Babylon, né? Mas é uma imagem muito impactante, porque você vê aquela mulher nua, que é uma coisa completamente avessa à simbologia do tarô, que é uma simbologia europeia, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, uma coisa bem cristã e tal. E aí você pega aquele tarô e tem lá a mulher montada num leão, sabe? Numa pose extremamente poderosa. Aí você diz, gente, que isso?
Uhum. E eu fiquei muito Quem está nos impactada. ouvindo e não sabe da carta da força tradicional, uma mulher delicadamente abrindo a boca de um leão. Então está mostrando uma força Sim. interna que você não precisa de muque para abrir a boca do leão. Uhum. Mas ele subverte, ela está montada, né? É, ela está montada e no controle, né? Ela segura a rédea, mas se você for observar, ela não está segurando a rédea com dificuldade. Uhum. Então, ela consegue controlar aquela besta gigante de 7 cabeças com facilidade também. Então, a questão da facilidade ali, do controle, da força interna, ela segue ali. Mas o que ele vai fazer é uma subversão, né? Então, ao invés da questão da fortitude, que é a virtude cristã da carta original, que é você ser capaz de, inclusive, se sacrificar em prol de manter uma certa postura e etc. Nessa carta, a gente vai ter a coisa da luxúria, que eu digo, né, que eu gosto da tradução tesão, porque eu penso no tesão de viver, que a gente fala, Ai, que né? Ai, tem que ter ótimo! tesão de viver. Então, eu acho que essa carta ela é muito dessa energia. Então, porque assim, as pessoas, elas romantizam muito o que é magia sexual, né? Então, ai, o que que é magia sexual? Ai, a pessoa viaja, a pessoa pensa em coisas assim, muito fantasiosas e tal. Mas não é isso, né? A magia sexual, na verdade, é essa pulsão de viver, é essa força motriz da vida. Então, se você não tem tesão de viver, você não levanta da cama. Se você não tem tesão pelo seu trabalho, você só vai fazer uma coisa meia boca. Se você não tem tesão pelo seu parceiro, seu casamento não dá certo. Se você não tem tesão pela construção da sua casa vai ficar de qualquer jeito. Então, essa força ela está em tudo. Ela não está apenas nas relações eróticas, e sensuais. Ela está em absolutamente tudo, né? E no próprio girar da vida e da morte da natureza. Então a gente tem que parar de agir como pessoas do século XIX e vir para o século XXI, né? Então, assim, houve esse momento desse boom da ciência, que inclusive teve um papel muito importante na consolidação do patriarcado. Não é à toa, né, que os saberes ancestrais foram destruídos da forma que foram e que hoje só a ciência presta. Só que olha como o mundo ficou, só a ciência prestando, né? Na minha opinião, assim, muito ruim. Então, hoje em dia, a Concordo. gente tem um mundo extremamente violento, feio, cinza, de pessoas tristes. Por quê? Porque a gente vive num mundo que é extremamente utilitarista, e esse utilitarismo vem do cientificismo. Então, assim, a ciência ela é essencial, ela é maravilhosa, ela é tudo de bom. Mas a vida e o mundo não é só ciência. Então, as coisas pelas quais vale verdadeiramente a pena viver estão fora do escopo da ciência. É o amor, é a arte, a beleza e a religião e a espiritualidade. O Então, eu acho que a gente sagrado não precisa está nas, separar essas coisas. né? O contato místico, a elevação do espírito, isso não está na ciência. Essas sensações a ciência nem É. sabe muito explicar. Ele vai olhar para a química, Uhum. mas o que que a química descreve das visões e das sensações que a gente tem, né?